Algum deus, ou como queira chamá-lo, deve estar protegendo você. Eu vejo a internet como uma grande mente compartilhada, onde cada um dos seus usuários seriam como neurônios procurando se amontoar em uma conexão de pensamentos unitário que apagaria os que entrassem em contradição com o dogma idealizado por eles. Quando eu olho para trás, eu lembro perfeitamente da Lan House com os amigos, discutindo o local de produção de uma asa mais poderosa do meu boneco no Mu 3. Eu lembro do evento Corujão também, que a gente virava a noite upando o personagem. Foi uma época boa, com grandes jogos e o início de grandes traumas também. Porque se vocês que viveram nos anos 90 tinham na TV as lendas urbanas do Gugu, o Cadeirudo da novela Idomada e até mesmo o Monstro de Palha do Cocoricó, a nossa infância nos anos 2000 foi carregada de creepypasta e de vídeos fofinhos que encerravam com jumpscare. Não que eu não tenha presenciado o terror que era o Monstro de Palha, é que as creepypastas foram por muito tempo a marca deixada em uma geração inteira que cresceu em um mundo onde os filmes tiveram que se reinventar. Porque dessa vez não tinha como esconder todas as reviravoltas dos filmes de todas as pessoas ao mesmo tempo. Toda a informação se tornou instantânea e carregada de spoiler nas redes sociais. As fofocas começaram a circular tão rápido que os discos da Xuxa rodando ao contrário começaram a tocar as músicas do Padre Marcelo Rossi. Só o que resistiu ao tempo foram os DVDs piratas de teorias da conspiração e as web gírias, né? Com 10 anos de internet assídua nas mãos do povo, tudo se transformou e ganhou significado ainda maior para a comunidade que nascia e também se transformava no início do século. O tempo por aqui não funciona como no mundo real. Qualquer informação que a gente acompanhou no mês passado acaba se tornando 2 anos no passado dentro do mundo virtual. Quando a gente avança para 2020, tudo que ficou 10 anos para trás acaba se tornando a borda do limbo do que se tornou o ano de 2008. Por isso que existem tantos conteúdos de Lost Medias por aí. E como eu disse anteriormente, esse avanço deu origem a um novo vocabulário cibernético que passou a ser usado constantemente nas redes sociais. O problema disso é quando vaza para o mundo real. Eu não sei como andam as escolas hoje em dia, mas tenho certeza que em alguma rodinha de sala de aula tem alguém se expressando exatamente assim. Gatinha, você é muito basic, minha dose de Red Pill, eu deixo de ser incel MG-Tol e viro simp por você. Você é indie e eu fico poggers com a sua beleza. Sou hípado em você e fico LMAO com seu humor shitposter edgy. Inicialmente, Serial Experiment Lane parece ser apenas uma fantasia sobre os primórdios da era digital, mas é por volta do 6º episódio que a série mergulha de vez na ficção científica, quase que profetizando os anos seguintes das redes sociais. Após ser misteriosamente contatada por uma colega que cometeu suicídio, Lane e o Akura começam a se interessar por computadores e o mundo virtual. Na medida em que ela se familiariza com Wired, que é a internet do anime, coisas estranhas começam a acontecer em volta dela, e com isso ela começa a suspeitar que as fronteiras entre o mundo real e o virtual estão colapsando. Até aqui tudo bem, é a sinopse básica de uma história sci-fi que explora o mundo cibernético. Na última década a gente foi bombardeado com filmes e séries que experimentaram navegar por esse gênero e até conseguiram profetizar fatos que recentemente aconteceram, como o filme O Congresso Futurista de 2013, que levanta as questões sobre a perda da identidade em Hollywood para a inteligência artificial. Essas greves não foram somente sobre a ideia da inteligência artificial substituindo as personalidades que se venderiam por alguns trocados. Isso tem muito mais a ver com a arte em si. É sobre a tinta seca de um quadro, a mensagem de um filme ou de um livro que são mal interpretadas, ou até mesmo deturpadas pelas pessoas. Não interessa qual arte seja, alguém sempre vai se utilizar desse discurso metafórico que ela tirou da cabeça dela para colocar ainda mais uma pitada de política e assim doutrinar a população com seus dogmas. Assim, podemos assimilar as pílulas que cada discurso oferece a quem ouve ele. Qual dessas você deseja tomar? A princípio, nenhuma das duas vai te tirar da prisão falsamente chamada de livre-arbítrio. Você sempre vai estar aprisionado a dogmas.
seja ele entregue a você em mãos ou apenas uma paisagem distante refletindo a sua contemplação, que busca uma personalidade como referência para suprir a sua dor de não pertencimento. Isso nos leva aos fatores críticos do emocional. Aquelas pessoas que carregam consigo tanta repressão ocasionada pelo mundo externo que encontram nas redes sociais um lugar para expulsar esse sentimento de ódio referente a esse mundo que eles desejam tanto pertencer, tornando-se assim agressivas, psicóticas ou paranoicas. Se por um lado alguns grupos buscam excluir indivíduos por convergências mínimas ou idiotas, esse world hatred se acomodam e se encontram uns com os outros, criando seu próprio grupo de neurônios que nunca se largam, esperando apenas uma brecha para vazar todo esse ódio para o mundo real. Você ser bombardeado por notícias desgraçadas não significa que o mundo está mais desgraçado. A coisa é cíclica e nunca vai ter um fim. Porque a vida sempre vai encontrar um meio de repetir tudo de novo e de novo e de novo e de novo. Nós somos meras caixas de ossos ambulantes de um grande museu de novidades. Lane eventualmente descobre que o experimento científico foi apropriado pelos Knights of Earthstone Calculus, uma seita hacker que busca fundir o mundo virtual ao real. O seu líder se chama Eiri Masami, um engenheiro que transplantou sua consciência para um protocolo Wired, apresentando-se como um deus do Wired. Masami quer ajudar a humanidade a se libertar da sua prisão de carne e osso. O entusiasmo de transcender a existência não se limitou à ciência no final do século passado. Até seitas religiosas surgiram. Na década de 90 tivemos o início do projeto Genoma e a clonagem da ovelha Dolly, que inspirou vários pensadores a recalcular os limites do potencial humano. Estudiosos da comunicação alertavam que havia um jeito muito mais fácil de sair do real, pois o mundo real não existia mais. O transhumanismo surgiu ainda nos anos 80, trazendo a teoria que acredita no uso da ciência e da tecnologia como uma forma de criar uma nova categoria de seres humanos evoluídos, até, quem sabe, a conquista da imortalidade. Algo semelhante ao que os alquimistas buscavam com a pedra filosofal. A evolução humana tem que ser através da união definitiva da ciência com a tecnologia. Dentro da manipulação genética da nossa espécie, seria possível a criação em laboratório de novos genes que modificam o código genético e que inibem a disseminação de vírus, tornando as nossas células imunes aos ataques. A modificação do nosso genoma aumentaria gradualmente até finalmente gerar uma nova espécie biológica. E a inteligência artificial ligada à computação transferiria o nosso conteúdo da mente com lembranças do passado e traços da nossa personalidade para dentro de um HD. Tivemos um caso recente na China com a criação de bebês geneticamente modificados. O perigo disso é o mau uso da ciência para dentro desse ramo tecnológico, porque algumas pessoas podem buscar uma raça superior. O cyberpunk não se limita à troca das partes do corpo por partes mecânicas. Mesmo que a genética nos remeta a ciborgues e super-humanos, as profecias mais ousadas foram justamente aquelas que buscavam, tal como Lane, abrir mão do físico. A possibilidade de que pessoas pudessem se tornar softwares, nas palavras do Eiri Masami, ameaçou virar nosso mundo de ponta cabeça. Se o nosso corpo for apenas um veículo que podemos trocar sempre que quisermos, a própria ideia de morte perderá o sentido. É o fim da nossa filosofia, da ética e de nosso próprio entendimento sobre a vida. A nossa humanidade deixaria de existir. O que viesse em seguida seria tão diferente que não pertenceria ao mesmo universo. Isso parece ser algo que está muito além do nosso momento agora, mas se fizermos uma reflexão, essa ideia cyberpunk já é clara nas nossas vidas. Nós somos completamente dependentes da tecnologia. Nossas contas bancárias estão hospedadas em uma rede que é distribuída pelos satélites, assim como o GPS que a gente usa. Se o GPS morrer, existe um caos inteiro no mundo, ou pelo menos quem usa essa rede do GPS, né? Porque na Rússia são outros e na China é outro GPS, que não é esse nome, eu vou colocar na tela aí, porque eu não me lembro agora. Mas
é quando a energia acaba que as coisas ficam bastante claras sobre como nós somos animais primitivos. Hoje estamos fundidos ao celular, conectados à rede, prontos para darmos um passo adiante que vai nos derrubar em um abismo de informação, sejam elas verdadeiras ou falsas. Para o filósofo francês Jean Baudrillard, o mundo contemporâneo está tão dominado pelo entretenimento e publicidade que a gente tem dificuldade em separar o que existe do que não existe, o verdadeiro do falso. Os meios de comunicação se tornaram tão bons em entregar aquilo que queremos enxergar que parecem mais reais do que a própria realidade. Os algoritmos dos streams é um exemplo disso. Eles se tornaram a ração mais barata que nos alimenta. Ou seja, é muito mais fácil entregar aquilo que a plataforma entendeu que você deseja do que te apresentar novos gêneros de filmes ou séries para expandir a sua variação de gostos pela arte. Desde a nossa juventude, cada vez mais cedo, o nosso contato com o mundo se dá por meio de uma tela. A gente cultiva amizades que nunca vimos de corpo presente. Mesmo que haja uma videochamada pela rede, o contato humano nunca vai ser o mesmo. É muito mais fácil forjar uma ideia sobre você para alguém que acha que conhece você. Nessa hiperrealidade, como Baudrillard chama, as coisas são reduzidas a simulacros, imitações baratas que nos acostumamos a ponto de ignorar as originais, o que nos leva de volta ao ódio propagado nas redes sociais, onde tudo se torna efêmero e plástico, e onde crimes são cometidos através de um simples comentário, ou quando uma massa se organiza em fóruns e redes de contato esperando apenas o comando. Você substitui o seu eu real social por uma casca vazia. Se as pessoas podem se conectar, até as vozes mais fracas são ouvidas. Se as pessoas podem se unir, suas vidas serão mais longas. Então, por que não se conectam? Preparando o terreno com os episódios anteriores até o sexto, a série se transforma completamente em uma distopia profética da nossa década. Len torna-se uma adolescente reclusa afundada na internet, conseguindo encontrar a sua personalidade e capacidade absoluta em se expressar dentro daquele mundo onde tudo é possível, e ela acaba se tornando distante da família e dos seus amigos reais. O seu computador passa a ser um dispositivo conectado a ela, sugando toda a sua energia, se alimentando da sua saúde mental através da rede. E veja bem, tem um nome para esse tipo de comportamento e reclusão. Os hikikomori são pessoas geralmente jovens. Essas pessoas se retiram completamente da sociedade de modo a evitar o contato com outras pessoas. Esse é um termo de origem japonesa que designa um comportamento de extremo isolamento doméstico. Len é apenas a representação do início desse comportamento, enquanto o velho que criou o programa Kids é o fim dele. Isso não fica nas entrelinhas para a personagem. Existe um momento em que ela descobre ser alguém super conhecida e até mesmo temida virtualmente. Em paralelo, temos a sensibilidade do amor verdadeiro e humano das suas amigas na escola. Mas será que é possível fundir o amor, o poder e o ódio? Ou serão individuais um do outro? O que fazem as outras enquanto eu estou aqui sentada? Existe um provérbio japonês que diz sobre a nossa personalidade multifacetada. Naturalmente, todos carregam consigo 3 faces. Uma que você mostra ao mundo, outra aos seus familiares e amigos, e outra que você não mostra a ninguém. E essa terceira seria o reflexo de quem você realmente é. Se considerarmos esse provérbio no mundo virtual, poderíamos concordar com a existência de uma quarta face dentro dessa terceira multifacetada. Uma irmã siamesa dela, um rosto oculto que se esconde atrás de uma personalidade com objetivos claros e diretos, expor todo o seu ódio. Bom, as pessoas cancelam umas das outras virtualmente e de imediato, deixando de lado o julgamento real aqui fora. Mas o que seria esse poder virtual nas mãos do povo
Em paralelo à justiça verdadeira, nesse tribunal virtual existe uma justiça sem rosto, empunhando uma balança que exige um único peso sem determinar a sua medida. Eventualmente, todos projetarão seu ódio na causa em que luta. Você teria forças para se libertar desse sistema? Ou você não tem coragem de se libertar dessa sua própria identidade criada durante esse processo de condicionamento? Quando eu era adolescente, na década de 10, lembro perfeitamente o surto depressivo que caiu sobre nós. Até hoje eu fico me perguntando se foram elementos externos individuais ou a propagação desse conflito interno exposto nas redes sociais. O mais próximo que podemos chegar com esse raciocínio é o de que existiu uma crise de identidade quando não podíamos nos expressar com medo de julgamento aqui fora, levando isso para as redes sociais e as suas comunidades. É o dilema dos neurônios. Quanto mais conectados, melhor o raciocínio. Alguns sucumbiram, outros postergaram a dor e outros se apegaram em suas crenças espirituais na busca pela paz interior. Mesmo que você não acredite em um Deus ou algo do tipo, sapientemente falando, é necessário acreditar que, de alguma forma, pode surgir uma luz na resolução do seu problema. As pessoas normais chamariam isso de fé. Então você também quer sentir dor? Quer sentir que seu coração se dilacera? Se é isso que quer, faça o que fizer. Não olhe mais além. O uso das redes é inevitável. Você quer projetar uma aparência que te faça parecer bem em cena entre as pessoas. Esse marketing nada mais é que a busca pela aceitação da venda dessa aparência. Não é segredo para ninguém que a rede é puramente capitalista. Por isso vemos empresas usando assiduamente as plataformas sociais. Elas querem vender a melhor imagem da sua marca. O futuro será sempre onde o dinheiro está. E você, que deseja em desespero essa mudança de vida, fará de tudo para obter essa relevância. Mas você não sabe como fazer isso, não é? Precisa de inspiração para tal feito. Como eu posso chegar no fim desse arco-íris? No passado, as pessoas se inspiraram em um livro sagrado para construir suas regras de convivência. Na internet não é diferente. A palavra sagrada do nosso mundo virtual começou a ser escrita há quase 15 anos do mundo real, pelas mãos dos deuses que dominam hoje com seus seguidores fiéis. E até mesmo as grandes empresas se ajoelham diante dessas leis. Agora, todas as pessoas comuns que conseguirem alcançar os seus 500 mil de seguidores será capaz de pastorear as suas ovelhas, a comando dessa filosofia criada pelos deuses e pelo seu próprio dogma pessoal de pregar essa palavra, carregando o sonho de um dia ter o privilégio de se sentar à mesa com essas figuras que o inspiraram. Mas, se ele quiser continuar existindo como Deus, será necessário que os seus seguidores façam sacrifícios que o façam ser lembrado, cancelando algumas pessoas, disseminando a palavra dele e celebrando os seus feitos com transações bancárias pela sua existência no mundo virtual. E como no Velho Testamento, até pode voltar atrás e querer impedir os sacrifícios por um bem maior. Dessa forma, todo Deus pode manter a sua imortalidade para sempre dentro das redes. Bom, como aprendemos, o tempo por aqui passa de maneira diferente no mundo real. Você só existe se estiver dentro de alguma rede social. Quando desejam que algo nunca tenha existido, apagam as informações do passado publicadas nas redes. Porque, afinal de contas, você só existe através das lembranças dos outros. O que não é lembrado, nunca aconteceu. Eu sempre estarei aqui. Vou estar sempre ao seu lado, sempre.